Olá, meus queridos amigos, amigas, seguidores da página Meditação, Harmonia e Equilíbrio, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro para reflexão e meditação. Muito feliz com a presença de todos e quero dizer para vocês que esse é um período extremamente importante para que todos nós possamos fazer uma reflexão e um balanço do que se passou conosco ao longo desse ano, mas principalmente um momento para refletir e pensar o que eu quero de bom para 2021, o que eu quero de bom para a minha vida a partir de agora, depois de tantos desafios que todos nós passamos ao longo desse ano de pandemia. E é pensando exatamente nisso e principalmente o que eu quero enquanto uma vida mais positiva, feliz, equilibrada, o que eu quero a partir de agora, não é? O que eu colhi de aprendizagem e de aprendizados que eu possa levar para a minha vida a partir de agora e construir aquela vida maravilhosa, equilibrada que eu mereço ter. E é esse o convite que eu tenho feito para todos, e por isso mesmo a gente está fazendo essa sequência de lives e de encontros no tema Mindfulness, Consciência e Atitude. E nesses 4 encontros, fizemos o primeiro na quinta-feira, nós tratamos do primeiro pilar da prática de Mindfulness. Hoje, na próxima terça e na próxima quinta, trataremos dos 3 outros pilares. Mas antes de falar desses pilares, eu quero lembrar uma coisa bastante interessante. Eu acompanhei muito o que foi acontecendo ao longo desse ano, desde o início do nosso isolamento social. E em Brasília a gente iniciou muito cedo, foi no início de março, a gente entrou em isolamento social. E naquele período eu já estava com uma das minhas turmas do curso presencial do grupo Meditação, Harmonia e Equilíbrio. E claro, a gente transferiu para o mundo online, assim como outras atividades, os atendimentos individuais que eu faço também, tudo foi para o virtual. Enfim, e o que a gente observou? Que logo no início, eu, como uma praticante diária da meditação, uma professora da área, eu pensei imediatamente, puxa vida, a meditação é a melhor coisa que as pessoas podem contar nesse momento para trafegar nesse período que vai ser muito complexo. E passei a dar lives todos os dias, durante mais de 90 dias, todos os dias pela manhã, eu fazia uma live abordando um tema e fazendo uma prática de meditação. E comecei a colher os feedbacks, que eram desde pedidos para problemas específicos, como: Cristina, você pode dar para a gente alguma meditação para o estresse, para acalmar, para compulsão alimentar, para problema de relacionamento, para acalmar as crianças que estão confinadas em um pequeno espaço. Então eu comecei a perceber todos os problemas estavam acontecendo dentro das casas, aquilo estava vindo para mim como uma demanda e eu fui criando os exercícios e a gente fazendo as práticas de meditação para ajudar as pessoas. Entretanto, uma coisa bem interessante também começou a acontecer, inclusive ex-alunos falando para mim: Cristina, que bom que agora eu estou em casa, eu vou poder fazer realmente minhas práticas, finalmente, eu não tenho que correr para o trabalho, não tenho que estar o dia inteiro, eu estou em home office, eu consigo ter mais tempo, então agora terei mais tempo para meditar, para acalmar, para serenar a mente. Ok, maravilhoso. Só que os dias foram se passando e eu comecei também a receber os feedbacks com as mesmas reclamações de sempre, que era: ai meu Deus, eu não estou conseguindo meditar mais do que 10 a 15 minutos, ai meu Deus, eu não estou conseguindo isso, aquilo, eu estou ficando nervoso. Então o que a gente observa? Que
o mesmo hábito que as pessoas tinham, que é aquele hábito da agitação normal do cotidiano. Corro para o meu trabalho, eu já levanto atrasado, levanto cansada, vou para o meu trabalho, gasto 30, 40 minutos no trânsito, chego lá, e o que estava acontecendo? Aquela agitação, as pessoas não conseguiram verificar que agora, dentro de casa, no confinamento, seria possível dar uma quietada e baixar um pouco o tônus, né, de si mesmo, da mente, etc. E a gente observou também que o mesmo hábito da confusão mental, da agitação, da correria começou a ser transferido para dentro de casa, e as pessoas saíam, elas estavam às vezes trabalhando no seu home office, aí interrompia, iam para o noticiário, aí da Globo News para Globo, ali para depois CNN, depois aí ia para o Netflix, depois ia para a geladeira, aí comia muito. Então o que acontece? O hábito mental, ele permaneceu o mesmo, apesar da circunstância ao redor estar completamente diferente. A gente estava com as condições de estar mais calmo, com um maior tempo para a gente se dedicar a momentos de serenização, de meditação, aqueles que tinham o hábito da oração, fazer suas orações e encontrar no momento da oração esse momento de encontrar o eixo interno e o equilíbrio interior. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse é o tema nosso, que é hábito e condicionamento mental. Em que medida eu consigo mudar esses hábitos? Mas para eu mudar, eu tenho que reconhecer que hábito é esse. Qual é o meu estilo mental? Eu sou uma pessoa mais assertiva, mais reativa e às vezes até mais agressiva diante das circunstâncias que ocorrem na minha vida? Ou eu sou uma pessoa mais cautelosa, mais calma, sou mais cuidadoso, né, nos relacionamentos? Ou sou uma pessoa que busca o equilíbrio, a paz e tento contemporizar? Ou sou aquela pessoa que está sempre vendo tudo positivo, não, tá tudo bem, e aí a gente, aquela que às vezes são pessoas que até minimizam, às vezes, a gravidade de algumas situações. Enfim, a gente tem vários estilos de personalidade, vários estilos de reação e de ação diante da vida. E a gente está falando nisso, ações, reações, e para trazer aqui o tema central da questão da meditação, porque a gente tem colocado também que, de um modo geral, as pessoas associam o conceito de meditação a estados de relaxamento profundo, às vezes a um estado de alteração de consciência. Olha, eu me sinto zen, eu me sinto flutuando, eu estou no céu. Gente, a meditação não é bem para isso, e a gente tem colocado bastante isso por aqui. Porque o que é mindfulness, né? Mindfulness é um estado que se refere à capacidade de estar atento ao que acontece no momento presente, mas sem crítica, sem julgamento, com abertura e com aceitação. Esse é o conceito da meditação mindfulness, que é a meditação da atenção plena que foi ensinada pelo Sr. Buda há 2.600 anos atrás, né? Então, mas para que ela serve? Ela serve para gerar esse estado de claridade mental, para que a gente encontre essa clareza, essa sabedoria interior que todos nós temos, e encontremos também a nossa bondade e sanidade básica fundamentais, como nos coloca o grande mestre Chogyam Trungpa, né, que foi um grande mestre tibetano. Então, a gente faz a meditação sentada diariamente para adquirir uma familiarização com o nosso modo de funcionamento mental, mas também para que a gente possa encontrar o nosso eixo de equilíbrio, de aceitação, e familiarizar a nossa mente com estados de maior harmonia, de maior sabedoria, de maior serenidade, ou seja, a tranquilidade, a serenidade, o bem-estar são consequências desta prática de atenção plena diária, e que a gente coloca mais apropriadamente, como nos ensinam as tradições contemplativas orientais, que é
um estado de consciência plena. Então, meditar é familiarizar a mente e trazer essa consciência maior para tudo que se passa dentro de nós, para o reconhecimento de nossos hábitos e manias mentais e a mudança desses estados. E aí eu vou até falar um pouquinho aqui, hoje eu trouxe algumas coisas de algumas aulas que a gente trabalha com ações, hábitos e as tendências. Vamos lá, se repetirmos certas ações várias vezes, elas se tornam um hábito. O nosso cérebro grava a partir da repetição. Então, se eu repito uma ação várias vezes, ela se torna um hábito. Um hábito repetido várias vezes, ele fica enraizado e se transforma em uma tendência de pensar, de agir ou reagir às circunstâncias da vida de uma determinada maneira. Essas tendências acumulam-se e são impressas nos níveis mais profundos da nossa vida, criando o que se tornará a essência da nossa personalidade. E é disso que eu quero chamar a atenção aqui, porque a gente não percebe muitas vezes quais são os nossos padrões de reatividade diante de tudo, das ocorrências do nosso dia a dia. Né? E a outra questão que eu coloco é quantas vezes acontece de termos uma compreensão clara de que certa conduta, certa atitude minha seria desejável, mas eu não consigo implementá-la de forma consistente porque os velhos hábitos e manias se impõem naquele lugar. Às vezes a gente quer agir diferente, seja com o filho, com a mãe, com o familiar, com o companheiro, com um colega de trabalho, mas a gente não consegue, você até enxerga que isso está errado, você até enxerga que a forma de você falar, discutir, está prejudicando o outro, mas você não consegue simplesmente mudar. Então por que isso acontece? Exatamente por um condicionamento que ficou armazenado aí dentro e você não percebe muito. E é disso que a gente está falando aqui na meditação Mindfulness, da tomada de consciência disso e do treino na meditação diária sentada para que você comece a trazer a sua mente para um outro estado, para um outro eixo, e à medida em que você vai sentindo a cada dia que a sua mente está encontrando esse espaço de maior quietude, serenidade, isso também será gravado no seu cérebro. Hoje, não preciso dizer aqui quantas pesquisas maravilhosas na área de neurociência, da meditação. A gente vai gravar esses novos hábitos e colocar a nossa mente para um estado mais consciente. E com essa consciência, aí sim, eu poderei deixar de agir no chamado piloto automático, que é ser carregado, às vezes sequestrado pelo meu estado emocional perturbador, e com isso eu agir no lugar de reagir, arrastado por aquela emoção difícil. Não é? E tem um livro de uma monja americana que chama Aya Kima, chama Queen, o título está em inglês, aqui em português é Quando a Águia de Ferro Voa. Ela diz o seguinte: embora acreditemos que nossas vidas sejam guiadas apenas pelo pensamento racional, sim, eu sou reflexiva, minha vida é conduzida pelo que eu estou pensando e planejando. A Yakima nos diz, não é o caso. Se examinarmos mais de perto, veremos que guiamos nossas vidas conforme nossos sentimentos e que nossos pensamentos e ações são condicionados pelo que sentimos. Então, o aspecto emocional de nós mesmos é tão importante que a sua pacificação é a base para uma vida harmônica e tranquila. Essa é a questão-chave e esse é exatamente o segundo pilar que eu quero abordar hoje, que é o reconhecimento de emoções e estados mentais que nos causam estresse e reatividade. Aí minha questão para você é, o quanto você consegue reconhecer? Como diz meu querido professor Jack Cornfield, ele nos diz o seguinte, que a gente não sabe dar nome para os nossos
estados emocionais. Muitas vezes eles estão acontecendo o tempo todo e a gente não sabe se isso é raiva, se é tristeza, se é angústia, o que é isso. E ele diz assim, que à medida que a gente consegue dar nome aos nossos dragões, esses dragões vão se pacificando. Ou seja, os nossos demônios estão todos internos da nossa mente. Então, à medida que a gente consegue dar nome, e eu costumo dizer, vamos dar nome aos bois, que é, se você assenta nesse momento e começa a olhar para dentro, para o seu coração, para o que você está sentindo, você consegue nomear o que é isso? Você sabe se é alegria, se é uma tristeza, se é medo, se é raiva. E a gente precisa fazer isso. Então, esse segundo pilar da prática que nós vamos fazer agora diz respeito exatamente a isso. Como é que a gente se relaciona, em primeiro lugar, como é que eu identifico? Eu consigo identificar? Nem sempre a gente tem esse hábito. Então, nem sempre é tão fácil identificar. Segundo, vou dar um nome para eles. E terceiro, eu quero simplesmente observar o que ele é, porque se eu não observar de maneira com muita clareza, se eu ficar tentando fugir ou querer apagar, ou é como se eu quisesse jogar uma coisa, um sentimento ruim por debaixo do tapete, eu não vou conseguir lidar com ele. E paradoxalmente, a gente diz que a atenção plena, a consciência plena, ela é libertadora na medida em que eu aceito realmente com bondade, com amorosidade aquilo que se passa comigo, aí sim eu posso efetivamente me libertar ou me liberar daquilo que me aprisiona. Porque qual é o grande problema? Nossas raivas, nossos medos, angústias, rancores, ódios guardados e esse conjunto de emoções difíceis que são normalíssimas em todos nós, somos seres humanos e passando por experiências difíceis ao longo da vida. Então, eu reconheço, mas se eu olhar para isso com reatividade, querendo, não quero sentir isso, não quero nem pensar nisso, que isso vai me dar mal-estar, é o contrário, esses mesmos sentimentos continuarão nos prendendo. Então a libertação vem do reconhecimento, do olhar, e uma coisa que eu brinco também com os alunos, à medida em que se você tem uma emoção difícil, imagine uma panela de água fervente no fogo. Você coloca água para ferver, que começa a fazer isso aqui, imagina que isso representa nossos estados mentais conflituosos, isso começa a borbulhar, na medida em que você olha esses sentimentos, como essa água fervente borbulhando dentro de você, seja uma raiva, um medo profundo, uma tristeza profunda, o que começa a acontecer? É como se você viesse com um copo de água fria e despejasse na água fervente. O que acontece? A água imediatamente se acalma. É assim também nessa meditação. Então, eu quero dizer para vocês que olhando para si mesmo, com abertura, com aceitação, com amorosidade, estou vendo aqui escrito, né, Gabi, com autocompaixão, olhando com muita abertura, a gente começa a entrar num estado de maior liberdade. Então, ao invés de agir empurrado por esse estado mental que estava me aprisionando, ao invés de explodir com atitudes que realmente eu possa me arrepender daqui a pouco, a gente consegue entrar num eixo, refletir e dar as respostas mais adequadas que a circunstância pede para a gente. Ok? Então, eu quero convidar vocês agora, a gente vai fazer uma prática nesse momento e sempre a sequência será, nós vamos primeiro fazer 3 respirações com pausa, para a gente trazer um pouco mais de energia e prana, né, e melhorar a qualidade da nossa presença aqui e agora. Depois eu vou pedir para que você fique atento que nós vamos fazer uma meditação guiada para explorar um pouco mais a questão do reconhecimento de estados mentais
e emoções que possam nos causar estresse e reatividade. Então vamos lá, eu vou pedir para que vocês, na medida do possível, aí onde estiverem, procurar se colocar numa posição mais ereta, a coluna ereta, a mente tranquila, mas profundamente atenta. Nós não vamos dormir, nós vamos fazer um exercício de meditação. Então, começando. Então, você pode ficar com olhos abertos, olhando mais um pouco para baixo. Se você estiver mais sonolento, pode fechar os olhos nesse momento. Voltando para a atenção aí para o seu corpo, para a sua respiração. Nós vamos fazer 3 respirações com pausa, para que a gente melhore a nossa oxigenação e o prana interno. Inspirando profundamente, a gente retém um pouquinho, e eu conto 1001, 1002, 1003, 1004, demarcando esse tempinho que eu seguro a inspiração e solto. Solta todo o ar, segura novamente. 1001, 1002, 1003, 1004, inspira. Segura, 1001, 1002, 1003, 1004 e solta. Solta todo o ar, segura novamente. 1001, 1002, 1003, 1004, inspira. Segura, 1001, 1002, 1003, 1004 e solta. Solta todo o ar e fazendo a sua respiração normal agora. Respirando normalmente, toda a sua atenção agora voltada a esse movimento da sua respiração. Sentindo o ar entrando, o ar saindo. E melhorando a qualidade da sua presença aqui e agora. Inspirando com muita consciência do que se passa no seu corpo, dentro de você, da sua mente. E sim, podem surgir pensamentos, surgir sensações no corpo. Tudo isso é normal, mas você observa, deixe ir, assim como pensamentos, sensações ou sentimentos surgem, eles desaparecem em seguida. E você simplesmente é como um testemunha tranquilo do que vai se passando, o que chega em sua mente, o que sai da sua mente. Observando com ternura, observando com tranquilidade, que chega, que vai embora.
Tendo serenizado a sua mente por alguns instantes, siga agora essa meditação guiada que faremos juntos. Quero que você deixe vir à sua mente agora, propositalmente, algum evento, alguma ocorrência que tenha te trazido alguma emoção mais difícil de lidar. Traga alguma coisa mais simples, não traga nada que tenha sido tão traumático para você. Alguma coisa mais simples para que a gente possa tratar nessa meditação rápida que estamos fazendo aqui. Pode ter sido alguma discussão com seu filho, uma brigazinha no trânsito, algo que simples, mas que tenha te trazido algum aborrecimento, que tenha te trazido alguma emoção difícil de lidar. Eu quero que você relembre o fato ou o evento. Observe bem como você estava nesse evento, com quem estava, o que falou, como agiu. Observe bem nessa lembrança. E ao relembrar esse fato ou evento, o principal agora, não mais o que se passou, mas o que você sentiu de emoção difícil quando vivenciou essa experiência. Veja o que sentiu, que emoção ou emoções permearam em sua mente quando você vivenciou este evento que você se lembrou agora. Veja se você consegue nomear esse evento ou nomear o sentimento que se passou em você. Se foi raiva, reconheça raiva. Se foi tristeza, reconheça, sim, tristeza. Se foi medo, sim, estive com medo. Ou mesmo foi uma irritação, uma angústia, algo mais passageiro. Veja se você consegue dar nome ao sentimento, à emoção que esteve com você. E agora, sinta no seu coração apenas olhando e tomando consciência da emoção, do sentimento, mas olhando de fora como se você estivesse vendo um filme de você mesmo e dos seus sentimentos, mas olhando com um olhar de aceitação, de ternura por você mesmo. Um olhar
de amizade para com você mesma e para tudo que você passou, sentiu. E ao olhar com reconhecimento do que você sentiu, do que você passou, com muita aceitação e amorosidade por si mesma, procure verificar agora se você conduziria as suas ações da mesma forma que fez quando passou por esse evento difícil. Verificando também se as consequências daquele evento foram da maneira que você gostaria. Trazendo essa clareza para a sua mente do que você passou, do que você sentiu, das emoções que você teve e de como essas emoções conduziram as ações subsequentes na sua vida. E tendo feito este reconhecimento de estados e emoções, nós vamos deixar agora que tudo se desvaneça como as nuvens que se desmancham pelo céu azul. Respire profundamente com sentimento de gratidão por ter olhado para as suas emoções e os sentimentos de uma maneira diferente, com abertura, reconhecimento e aceitação. Respirando profundamente, nós retornamos à nossa meditação da calma mental. Vamos agora, por alguns instantes, descansar a nossa mente no seu estado natural, sem mais nenhuma formulação mental, deixando ir a lembrança do evento, deixando ir o reconhecimento das emoções e simplesmente descansando agora no movimento da sua respiração. Inspirando e expirando, deixando que tudo se dissolva como as nuvens se dissolvem no céu azul e simplesmente deixando nossa mente clara como o azul de um céu sem nuvens. Inspirando e expirando nesta claridade de um céu azul.
Inspirando e expirando. Muito bem. E nós então encerramos essa meditação nesse segundo pilar das práticas de mindfulness, que é o reconhecimento de emoções e estados emocionais difíceis, com aceitação, serenidade e bondade. Eu quero então agradecer demais pela sua presença, quero pedir a todos vocês que participaram que enviem suas dúvidas, seus comentários sobre estas práticas. Quero muito que vocês continuem comigo. Na próxima semana, terça e quinta, estaremos aqui para dar continuidade a esse tema dos pilares da prática de mindfulness. E ao mesmo tempo quero que você convide quem esteja precisando. Eu estou vendo aqui, obrigada Luciane, Elisa, querida, muito querida Ana Lu, a todos, Bia, Mariângela, Vera, Dora, todos que têm, Gabi, obrigada. Então eu quero convidar vocês para continuar com a gente, Annelise, Adriana, Karine, enfim, Mariângela, obrigada demais pela presença de vocês e terça-feira estaremos aqui novamente. Convidem seus amigos, amigas, compartilhem esse nosso trabalho, que é uma missão de bem, de amor, de coração, que eu faço para todos e quero muito, assim, meu maior desejo é que essas práticas sejam para o benefício de todos os seres, todos que participam aqui, porque cada um que sai melhor dessa meditação espalha para o seu núcleo e para o seu meio mais paz, mais amor, mais compaixão e mais qualidades positivas da nossa mente. Então, obrigada demais a todos, muito obrigada e tenham uma ótima semana. Aguardarei vocês semana que vem. Muito obrigada.